Agora agradecemos a explanação e passamos a palavra à professora doutora Araceli. Boa tarde a todos. Agradeço também, na pessoa da professora Penha, o convite para estar aqui, né, para divulgar um pouquinho das pesquisas que a gente tem realizado nesse mundo de divulgação científica, né? Opa! Não, eu passo. Não vai faltar água. Tá. Aqui já dá. Obrigada, professor. Pois bem, o que eu trouxe para vocês, assim, eu não estou trazendo grandes formulações teóricas, nem detalhamentos teóricos. Isso a gente depois pode discutir, algum posicionamento. Eu vou mostrar mais ou menos o percurso que eu tenho realizado no curso de Ciências da Religião, para onde eu fui no ano de 2005, como professora de produção textual, para a abertura do campus de Natal. E, com o andar do curso, e com todas as descobertas que a gente fez, nós introduzimos a disciplina Literatura e Religião. Mas, no início, né, a gente, para chegar na questão da literatura... Não, tá bom. Sim. Lá, né? Pronto. Agora vai. Então, primeiro eu faço uma observação, porque nós estamos numa licenciatura relativamente nova no campo educacional brasileiro, que é a formação do professor de ensino religioso. De 2005 para cá, sempre que eu começo a falar, eu tenho que explicar. Mas o que é isso? Né? Então, o professor de ensino religioso, nessa perspectiva das ciências da religião, ele não pode... ele é formado para ensinar numa perspectiva pluralista, não confessional, não dogmática. Então, ele não pode fazer da sala de aula uma profissão de fé. Para muitos de nós, eu passei por isso, eu vim de escolas que tinham o ensino religioso confessional, então a gente entra no curso com uma imagem muito negativa. Quando a gente começa a se deparar com as teorias, com toda a proposta, há uma grande descoberta, né? Então, é uma área das ciências humanas, é uma área de licenciatura, e o campo da linguagem tem assim muita abertura. E eu tive total liberdade de trabalhar com o que eu tinha acabado de aprender aqui no meu doutorado, né? Então, quando nós passamos para... Primeiro, conhecer essa realidade. Que curso era esse? Quem eram os professores de ensino religioso? O que eles sabiam em termos de saberes da docência? Então, foi um período até para eu mesma saber o solo onde eu estava pisando. Então, eu não tinha noção de que havia uma especialização, uma formação específica para o docente do ensino religioso, por conta das minhas experiências prévias, assim como muitas pessoas, né, inclusive os alunos que chegam na licenciatura. Então, em 2007, nós inauguramos um grupo de pesquisa Educação, Cultura e Fenômeno Religioso, que é um grupo que tem começado a produzir bastante aqui no Rio Grande do Norte, na área das ciências da religião. E eu fiquei com a parte da formação docente, porque vinha de letras, vinha de pedagogia, com doutorado em educação, e começamos as pesquisas nessa linha de trabalhar as identidades docentes, os saberes docentes, e, posteriormente, já em 2016... Espera aí, só um minuto. 2016, as memórias. Porque eram, aliás, as linhas com as quais eu tinha afinidade como recém-doutora, né? Com o andar da carruagem, a disciplina de literatura e religião foi tomando conta de mim, né? Eu tenho o meu lado B, que é o lado voltado para a literatura, o lado A voltado para a linguística aplicada e o lado B voltado para a literatura. E, nos últimos anos, eu tenho assim, me dedicado muito mais à literatura do que à linguística aplicada, né? E ao ensino de língua portuguesa, né? Língua materna, na universidade. Mas, e aí eu fui
começando a abandonar algumas pesquisas, outras eu fui passando para os meus orientandos, tanto do mestrado quanto da pesquisa na graduação mesmo, e fui fazer o que eu gosto, que é trabalhar com discurso literário, né? Então, esse trabalho mais recente, aliás, deixa eu só fazer uma ressalva. Em 2016, a grande mudança que vai ocorrer no trabalho de pesquisa que a gente coordena no curso Ciências da Religião é a realização do PIBID. Então, nós fomos coordenadora do PIBID Ensino Religioso por 4 anos e o foco das nossas ações, tanto formativas quanto de pesquisa, era a formação de leitura literária para o professor do curso de Ciências da Religião, para os alunos do curso de Ciências da Religião, os professores da rede pública municipal, aqui de Natal, e os estudantes do ensino fundamental 1 e 2. E aí, essa experiência foi que me trouxe de novo para a linguagem literária, foi que me trouxe para o olhar para o texto literário de uma outra forma. Eu já olhava pela forma bakhtiniana, mas aí eu comecei a olhar pela forma dos conhecimentos religiosos que esses textos traduzem, né, ou expressam. E aí cheguei a esse momento, desde 2017, que eu estou conduzindo pesquisas que vêm trabalhando com os mitos de origem, que são os mitos de criação, os mitos do dilúvio e, agora, mais recentemente, os de destruição. Os do dilúvio são de destruição parcial e temos também os de dilúvio, os de destruição total, né? E aí, essas narrativas me encantaram a tal ponto de abandonar tudo que eu fazia e agora parar e só olhar para a literatura, né? Estou achando muito bom isso, porque é com o que eu me identifico enquanto pessoa, enquanto mulher e agora enquanto pesquisadora. Bom, esse caminho entre, né, as duas áreas de conhecimento, as ciências da religião e a literatura, né, a chegada a esse caminho, eu tive que passar um pouco pela teologia, né? Há muitos estudos voltados para os textos literários que vêm da teologia. E, atualmente, mais recentemente, esses estudos estão tomando força dentro das ciências da religião, inclusive com o foco bakhtiniano. Então, há grupos de pesquisa, tanto em São Paulo, quanto no Paraná, quanto em Minas Gerais e na Paraíba, que relacionam, dentro das ciências da religião, a teoria bakhtiniana. Cada um voltado ou para o discurso religioso ou para a literatura, né? Então, quando nós fomos para esse tipo de pesquisa, então a gente queria olhar essa literatura, né, como condição humana na sua espessura material e pela sua densidade simbólica, né? E fomos olhar assim, que medida e sob que condições esse discurso literário ele é capaz de articular sentidos que são religiosos ou teológicos, para chegar a montar ou a organizar os conhecimentos das ciências da religião, que, em outras partes do mundo, as ciências da religião já existem, já estão solidificadas na visão, mas aqui no Brasil elas pode ser ciência da religião ou ciências das religiões. Elas ainda estão num patamar de 20 anos para cá, né? E isso tem colocado muitas questões para os pesquisadores e também para os formadores de professores, porque como trabalhar com os textos que são da língua ou do aspecto sagrado, né, e observar o que tem de literatura nesses textos, e como trabalhar a literatura observando o que tem de religiosidade ou de discurso religioso, né? Para os bakhtinianos, isso já é feito há bastante tempo. A gente já tem vários estudos que observam as características discursivas que dialogam com a religiosidade, com as culturas, mas para a área das ciências da religião isso é novidade. Então, para nós foi muito bom, porque a gente tem um campo bem aberto, né, para levar as teorias bakhtinianas. E aqui é só um esboço daquilo que
está mais visível em estudos na área da literatura, né? Ficou melhor? Então, os discursos religiosos, os mais comuns passam, né, por esses gêneros. Eu, nesse momento, estou apenas com os contos e os mitos, né? Eu parto dos mitos para chegar aos contos da literatura, e aí eu não separo literatura brasileira, universal, eu coloco da literatura. E nós selecionamos alguns textos para observar como que os autores, né, os autores criadores, né, reatualizam, usando um termo de Mircea Eliade, que é o teórico das ciências da religião, ou usando, na perspectiva bakhtiniana, como eles dialogam, né, com as narrativas da criação, com as narrativas do dilúvio e da destruição.